Ela é enfermeira, especialista em infecção hospitalar e saúde da família e também da comunidade. Uma moça bonita que está aqui hoje ao vivinho comigo para falar sobre essa questão dos excessos, né? Que acaba sempre sendo uma falta mesmo. Eu sempre afirmei isso, não sei as pessoas de casa, né? Tudo bem, Esther? Boa tarde, viu? Boa tarde. Me fala, tem muita gente fazendo de conta que é, mas não é? Principalmente em rede social. Tem. Tem, né? Tem. Essa é uma prática que nós temos percebido no dia a dia de trabalho e é preocupante. Então, tem um exagero, sim, de redes sociais, tem um exagero, sim, de exibicionismo, que é, exatamente, né? Que é prejudicial para a saúde mental, né? Bastante prejudicial. De que forma isso prejudica, por exemplo, ostentar ou estar em todo lugar e ter a necessidade de mostrar o que está fazendo, às vezes até organizando um cenário, né? Eu vejo as pessoas montando o cenário, fazendo coisas. Sim. Faz de conta da foto ou do story. Sim, eu acho que a forma mais prejudicial que esse exibicionismo traz é a comparação. A necessidade de comparar a sua vida com a do outro. Tem muito, né? Tem muito. Isso traduz em inveja, não é, gente? Assim, Caim e Abel tem uma história na Bíblia que fala sobre isso. Porque, assim, poxa, fulano está numa lancha. Às vezes a pessoa nem tá, mas tira a foto numa outra lancha só na frente dela. Sim. São coisas assim, mentes pequenas, talvez. Isso é uma realidade que nem todos podem ter. E a partir do momento que você aspira essa realidade que não está ao seu alcance, isso é muito prejudicial. Gera um sentimento aí de frustração, de incompetência. E aí começa a surgir os problemas de ansiedade, depressão, de se sentir menos. Tem hora que eu posso ser sincera, Esther, com você e com vocês aí de casa. Tem hora que eu tenho uma raiva dessas mulheres de 60 anos, que eu tô quase chegando lá, eu tô com 54, aqueles corpão, aquelas bundonas duras, que eu tenho uma raiva daquilo. Eu vou avisar. Mulher linda de corpão maravilhoso, 60 para cima, eu não aceito no meu Facebook, tá? Tô excluindo todas vocês, porque hoje a minha irmã mostrou uma de 60 que eu fiquei indignada. Será que não é filtro, não? Existe. Eu gosto de um filtro, hein? Existem os filtros, né? Mas é exatamente isso. Essa não aceitação da tua realidade, do seu corpo, da sua vida, do que realmente você é. E hoje tem muito, né, esse exibicionismo, e isso aí nós tem uma faixa etária, assim, que está sendo mais prejudicada, Esther? A adolescência, com certeza, né? Que eles são meio fora da casinha, né? O adolescente. O adolescente, ele já tem essa característica de se sentir... Eles estão na explosão hormonal. Então, o adolescente, ele ainda não está colocado. Para fazer parte do meio, eles querem copiar, né? Exatamente. Para se sentir socialmente aceito, eles têm essa necessidade de se comparar o outro, comparar a viagem, comparar a roupa, corpo. E para eles é muito prejudicial, muito prejudicial. Quer dizer, está sempre tentando se enquadrar. Eu até brinquei com essa história, gente, de mulher sessentona bonita. Eu acho a coisa mais linda quem se cuida. Adoro isso. Sim. Porque, na verdade, é assim, a nossa preocupação, e hoje aqui a fala, o que trouxe a Esther aqui é exatamente para isso, para fazer as pessoas de casa pensar naquele excesso que ela pode ter na vida. Nós estamos falando de ostentação em rede social, mas pode ser um excesso alimentar. Me ajuda aí, Esther. Excesso alimentar, compras, uma compulsão por compras, uma compulsão, às vezes até pelo próprio corpo, por academia. Existem excessos de todos os âmbitos, de todas as formas que nós, no dia a dia de trabalho, nós vemos todos os excessos. Mas a pessoa em si, ela não consegue se enxergar assim, né? Não. Sempre algum membro da família ou alguma pessoa querida que tem que tomar, um amigo muito próximo, tomar essa iniciativa de fazê-la enxergar os excessos dela. Chega para nós, quando chega para nós, já chega às vezes com uma dependência mental, eu diria assim, uma capacidade mental já bem comprometida. Quando ela já não consegue mais se colocar no lugar dela, do que ela está vivenciando, da vida dela. Porque fica uma falsiê, né? Aquela coisa assim, de mentira.
É uma vida... em rede social, mas imagina os estragos dos excessos que a gente comete na vida para disfarçar alguma falta, né? Você citou aí da comida, Sim. a pessoa come desesperadamente ou compra, Compras. se mete em contas assim absurdas no cartão de crédito. O que mais? Bebida, os maridos. Bebida, com certeza, bebida. E aí, das bebidas pode evoluir para várias outras coisas, né? Outras drogas, outras inclusive. drogas, listas e listas, e, enfim, isso é bem prejudicial. E bem como ruim. é tratado por vocês essa questão mesmo de excesso, de uma pessoa excessivamente compulsiva em alguma situação? Como é que vocês tratam isso? Olha, quando recebemos um paciente ou alguém que já está com esse comportamento, no acolhimento, na conversa, no primeiro acolhimento que nós temos, já percebemos algumas falas, algumas indiretas que às vezes ele não quer dizer, mas a gente termina percebendo, e pelo tempo de profissão, pelo tempo de trabalho nessa área. Então, não é difícil de perceber que há ali uma ansiedade muito grande, há ali um quadro depressivo. É abordado, na maioria das vezes, com medicação e psicoterapia. Então, a psicoterapia tem ajudado muito nesses casos, porque só a medicação, às vezes, ela vai ajudar a diminuir ali, equilibrar os níveis dos hormônios químicos, essa questão toda. Mas a terapia vai ajudar ela a entender o contexto, por que daquilo. E é fundamental que a pessoa entenda, Exatamente. né? Não adianta só o remédio dar uma desacelerada. Ela precisa entender o porquê que eu preciso comparar com o outro. O porquê que eu preciso ser o outro para ser aceito. É fundamental. Ou para estar bem, né? Ou para estar bem, eu preciso ser igual ao outro. Uma vida acaba sendo uma vida de faz de conta, né, gente? De faz de conta. Essa é a verdade. Eu quero ser igual fulana, ou me espelho. Eu acho assim, que todos nós na vida temos alguns pontos de referência, né, Esther? Sim. Mas nós estamos falando, gente, do excesso em qualquer que seja a sua busca. Sim. Né? Sim. Às vezes, nós percebemos até um próprio excesso pela busca do conhecimento, de estudo, uma graduação atrás da outra, a pessoa ela nunca para olhar para ela. Ela está sempre estudando. Por trás daquilo tem alguma coisa. Tem uma necessidade que ela não está bem com ela não quer fazer um círculo de amizade, ela usa a desculpa que ela não tem tempo para sair. Então, alguma coisinha ali não está legal dentro dela. Engraçado que a gente pode fazer observações em tudo, né, gente? Falando muito com as mães que me assistem agora. De repente, você vê seu filho em excesso ou comendo, ou em excesso estudando, ou em excesso trancado no quarto, ou em excesso sem falar, ou seja, na quietude. Tudo isso que foge do equilíbrio, eu acho que significa algum problema. Sim, tudo tem que ter um equilíbrio. Então, nada de mais e nada de menos. E se tratando de filhos, é a família que vai ter esse olhar para observar. Sim, a família que precisa observar quanto tempo essa criança está nas redes sociais, esse adolescente, na maioria das vezes, né? Querendo ser o que não é. Quanto tempo ele passa em redes sociais, essa necessidade de estar toda hora checando, se visualizaram, quantas visualizações deu. Tem isso também, é? Tem muito. Trabalhamos com adolescentes, sim, e a gente percebe, nossa, eu postei tal foto, ninguém viu, ou teve pouca visualização. Então, você já percebe que aí tem algo que não está legal. Né? A frustração com o corpo. E geralmente os problemas, no caso, com adolescentes, tem a ver com a história familiar? Algum problema ali, pai, mãe, Esther? Não é uma regra. Não é uma regra, mas eu diria que a maioria, sim. A maioria, sim. Às vezes aí tem que todo mundo ir para a psicoterapia. É filho que está excessivamente em alguma coisa, e pai, mãe? Sim, a maioria, sim. Às vezes os pais, por trabalharem, por deixar essa criança bastante tempo em casa, os cuidados de babá, os cuidados de um cuidador, e a criança ela se sente muito deixada, às vezes, na maioria das vezes, é uma falta. Aí que entra as faltas, né? A criança sente muito a necessidade da mãe, dos pais. Olha, claro que nós não temos aqui a receita, né? O que nós trazemos no programa são convidados para abordar
coisas e fazer questionamentos para que você em casa se atende. Há algo errado? Converse com seu filho, né? Eu acho que o diálogo é em primeiro lugar, seja com o filho, com a esposa, com o marido. Sim. É extremamente importante o diálogo, né? E eu diria que a pior conduta, principalmente com o adolescente, nesse contexto, é ser agressivo demais, no sentido, às vezes até com palavras, ser rígido demais. Não é a melhor conduta. Como abordar um adolescente, só para encerrar, Esther? Sim, o diálogo. Dialogando de forma carinhosa mesmo. Eu acho que os pais, de forma carinhosa e mostrando que, independente da situação, os pais vão estar ali. Então, permitindo essa troca de carinho, a forma de passar para eles segurança, né? Para eles poderem se abrir e contarem. É difícil, fácil, não é. Que o adolescente tem essa tendência em meus pais vão ficar chateado, tem essa tendência em esconder. E hoje talvez sejam vistos pela internet, amanhã faz uma troca por uma coisa pior. Exatamente. Né? Tem que acudir antes. Gostoso esse bate-papo com você e, olha, obrigada por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Mas especialmente para traduzir para os pais de casa, né, essas questões de perguntas, de observação, inclusive, né? Isso que é muito legal. Obrigada, Esther. Muito bacana. Obrigada, eu que agradeço. É isso, gente.